Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Davi aqui e ao final desse vídeo vocês basicamente vão saber como implementar um inimigo, que nem esse que vocês estão vendo aí na tela, com mecânicas de combate básicas e uma básica inteligência artificial. Bora pro vídeo. Então pessoal, essa aqui é a cena padrão do meu inimigo. Basicamente ele é um kinematic body, onde ele tem uma textura, que é um sprite mesmo. Ele tem uma área de colisão, que é a colisão física, aquela que vai colidir com o chão, que é o tile map, etc. Ele tem uma área de detecção. Basicamente, essa área de detecção aqui é para saber onde o nosso personagem se encontra. Por exemplo, quando o nosso personagem entrar nessa área de colisão, ele vai fazer um cálculo e vai dar uma direção do nosso inimigo para o nosso personagem que vai ser aplicado na velocidade dele. Então, aqui no script de Detection Area, o que é que nós temos? Nós temos uma referência ao nosso inimigo aqui, que é o enemy, e nós temos os dois sinais de área 2D conectados. Nós temos o sinal de Body Entered e o sinal de Body Exited. E aqui, quando o corpo entrar, eu sei que o corpo é o personagem. Eu digo que a referência do personagem no meu inimigo vai receber o meu personagem, caso ele esteja entrando. E caso o meu personagem esteja saindo da área de colisão, eu digo que a referência ao personagem é igual a nulo. Então, aqui no script do meu inimigo, basicamente o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um sinal, que é o sinal de matar o meu inimigo. Isso aqui é para uma lógica de spawn. E eu tenho referência a alguns objetos que eu tenho na minha cena. Uma referência à minha sprite, que é a minha textura. Uma referência ao meu raycast aqui, para saber se o meu inimigo ele está colidindo com o chão ou não. E ao meu animation player, para ele saber quais as animações ele vai rodar. Aqui eu tenho alguns booleanos, basicamente são variáveis para saber qual animação ele vai tocar. Can die, can hit, can attack, que seria pode morrer, pode tomar um hit, pode atacar. Além disso, nós temos algumas variáveis. A primeira é a velocidade, que vai guardar a velocidade linear do nosso inimigo. Uma lista de itens dropáveis, isso aqui é um sistema de drop que eu tenho. E aqui é aquela nossa referência ao personagem, que por padrão ela começa como nulo. Além dessas três variáveis, nós temos algumas variáveis do tipo export, que é uma para saber o dano que o nosso inimigo vai causar, a velocidade dele, a XP que ele vai conceder ao nosso personagem ao ser eliminado, a gravidade que ele vai ter, um limite de proximidade, que é para saber quando esse limite for maior do que a distância entre o meu inimigo e o meu personagem, o meu inimigo ele vai atacar. E aqui a posição do meu raycast. Bom, aqui nós temos a physics process, a função update da Godot. E aqui eu chamo alguns métodos. O primeiro que eu chamo é a gravidade, onde basicamente nós vamos aplicar a gravidade aqui, não tem muito segredo. Velocidade em y sendo acrescido de delta multiplicado pela velocidade da gravidade. Nós temos uma função de movimentação. Basicamente nessa função, a primeira coisa que eu verifico é se o meu personagem, a referência ao meu personagem for diferente e nulo, significa que o meu personagem ele está entrando em colisão com o meu inimigo na zona de detecção. Então, aqui eu crio uma variável distância, onde distância vai ser basicamente a posição global do meu personagem menos a posição global do meu inimigo. Então, se meu personagem está na posição 00 e o meu inimigo está na posição 100, 0, vai ser 0 menos 100, que vai ser menos 100. Então, a distância vai ser de menos 100 pixels. Aqui eu tenho a variável direção, onde basicamente direção vai ser o valor da distância, porém normalizado. Então, se eu tinha menos 100, basicamente a minha direção aqui nesse caso vai ser menos 1, porque vai ser o valor normalizado. E aqui eu faço uma verificação. Se o valor absoluto da distância em x for menor ou igual ao limite de proximidade, por que eu estou passando o valor absoluto? Porque a distância ela pode ser tanto um valor negativo como um valor positivo. Então, passando com ABS aqui, ABS de absolute, se a minha distância for menos 25, vai ser 25. Se a minha distância for 25, vai ser 25. Então, isso aqui é para eu conseguir fazer o cálculo dessa condição aqui.
Se essa condição estiver sendo respeitada, eu vou zerar a velocidade do meu inimigo. Em seguida, eu vou dizer que ele vai poder atacar. Aqui eu faço alguma outra verificação. O que é que eu verifico? Se a colisão com o chão for verdadeira e eu não estiver atacando, então eu vou aplicar uma velocidade em x, que vai ser a direção multiplicado pela velocidade. Isso aqui ele vai executar quando o meu inimigo estiver perseguindo o meu personagem. Isso aqui ele vai executar quando o meu inimigo estiver muito próximo do meu personagem. Então ele está próximo e ele vai deferir um ataque. E o que é essa Floor Collision aqui? Se eu vier aqui no meu nível, vocês podem ver que aqui eu tenho alguns penhascos. Então se o meu personagem ele estiver correndo aqui e ele ficar nessa região aqui, se eu ficar pulando para cá e o meu inimigo tiver a zona de detecção para cá, vai ter uma hora que o meu inimigo vai cair e ele vai morrer, ele vai cair do cenário. Então, para evitar que meu inimigo ele ultrapasse os limites do cenário, eu crio esse raycast dele e eu verifico nessa floor collision, onde basicamente aqui eu verifico. Se o meu raycast ele está colidindo, eu vou retornar true. Se não, eu retorno falso. Então é um raycast muito simples, só para verificar se o meu personagem está encontrando o chão ou não. Meu inimigo, no caso. Em seguida eu dou um return. Por que eu dou esse return aqui? Para ele não rodar esse código aqui de baixo. Por quê? Se a referência ao personagem for diferente nulo, ele vai entrar em algum desses dois e em seguida ele vai retornar. Se ele não tiver referência ao personagem, ele só vai dizer que a velocidade em x, a velocidade na horizontal do meu inimigo vai ser igual a zero. Então o meu inimigo ele vai ficar parado porque ele perdeu referência ao personagem. Aqui basicamente eu tenho um método que eu chamo lá na Physics Process, que é para verificar a posição do meu inimigo. Basicamente, se eu tiver referência ao meu personagem, eu vou calcular a direção. Basicamente a direção é aquele mesmo esquema de posição global do personagem em x menos posição global do meu inimigo em x. Só que eu estou dando um sign aqui. Basicamente, para que serve o sign? O sign ele é um método que ele vai converter um valor baseado no seu sinal. Por exemplo, se eu tenho menos 100, o sign de menos 100 é menos 1. Se eu tiver 100, o sign de 100 é 1 positivo. E se eu tiver 0, o sign de 0 vai ser 0. Então, basicamente, isso aqui seria como normalizar, porém sem ter valores quebrados, apenas em valores que variam entre menos 1 e 1, que é o caso aqui da direção. E aqui eu faço uma verificação básica. Se a direção for maior do que 0, significa que o meu personagem está para a direita. E aqui eu estou dando um flip na horizontal, um flip na textura. Por que eu estou dando um flip aqui como true se a posição está maior do que 0? Porque essa sprite aqui que eu estou trabalhando, por padrão, ela começa com todos os frames para a esquerda. Então aqui tem que ser invertido para a gente. Então, se a direção for maior do que 0, ele vai inverter a sprite e ele vai mudar a posição do raycast, porque o nosso raycast ele fica aqui à frente do nosso personagem, porque caso ele chegue muito na ponta de uma parede, de um chão, esse raio aqui ele vai detectar que o meu inimigo ele não está encontrando o chão porque o raio está à frente dele. Então isso aqui é para evitar que ele vai cair. Então a posição em x dele vai ser o valor do meu raycast default position, que é uma variável do tipo export que eu estou definindo aqui no meu inimigo. Se a minha direção for menor do que 0, aí é basicamente o contrário. Ao invés de ser o valor positivo aqui, vai ser o valor negativo aqui. Ao invés de o flip H ser true, o flip H vai ser false porque ele vai estar olhando para a esquerda. Outro método que eu chamo aqui na minha Physics Process é o método de animar lá da minha textura. Além disso, eu tenho o Move and Slide, que vai aplicar a velocidade linear baseado na minha velocidade e baseado no meu chão para saber onde que o meu chão se encontra, para saber para onde que ele vai aplicar a gravidade. E bom, aqui é a minha textura, basicamente, eu tenho uma função de animar, que aqui eu vou verificar. Se o meu inimigo ele puder atacar, ou ele puder tomar um hit, ou ele puder morrer,
ele vai chamar esse action behavior, onde basicamente aqui, se o can die for true, ele vai chamar a animação de morte. Se o can hit for true, ele vai chamar a animação de hit. Se o can attack for true, ele vai chamar a animação de ataque. Sempre priorizando essa ordem de animações, por exemplo. Se ele estiver deferindo o ataque e ele sofrer dano, ele vai parar a animação de ataque e vai dar um play na animação de hit. Seguindo essa ordem aqui de prioridades. Se nenhuma dessas três forem verdadeiras, ou seja, se ele não estiver tomando hit, se ele não estiver morrendo e se ele não estiver deferindo o ataque, ele vai chamar as animações de movimentação. E aqui é bem simples. Se a velocidade em x for diferente de zero, ele vai rodar a animação de correr. Se não, ele vai rodar a animação de parado. E aqui eu tenho algumas lógicas adicionais, onde basicamente, quando a animação de ataque termina, o can attack fica falso para ele poder voltar a realizar a animação de correr ou andar. Se a animação de hit termina, o can hit é falso. E quando ele termina a animação de morte, ele chama o kill enemy aqui no nosso script original, onde basicamente kill enemy vai dar um play em outra animação, vai atribuir uma XP ao meu personagem, vai chamar o método de spawnar os itens e em seguida vai emitir o sinal de morte. Esse sinal de morte eu conecto no spawner, onde basicamente nesse spawner, depois de algum tempo, eu respawno esse inimigo para eu ter um ciclo no meu jogo para que eu possa passar vários minutos matando aquele mesmo inimigo para dropar algum item, ou então para passar de nível, etc. Se eu rodar aqui, vocês podem ver que depois de um tempo o meu inimigo spawna. E aqui tem um sistema de combate. Se ele estiver me atacando e eu atacar ele, ele para de atacar e toca a animação de hit. Tem também essa barra de vida que eu posso explicar em um vídeo futuro, como foi que eu fiz. E após ele morrer, eu recebo a XP aqui e depois de um tempo ele respawna. E cria esse ciclo aqui do jogo. Lembrando que, pelo fato de eu estar utilizando um script herdável da cena desse inimigo, herdar de uma cena de template, qualquer inimigo que eu vá fazer utilizando essa cena de template vai funcionar para essa lógica que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês só vão ter que configurar as colisões e as variáveis dos inimigos de forma diferente. Era basicamente isso para esse vídeo, pessoal. Lembrando de deixar o like e se inscrever no canal, caso esse vídeo tenha te ajudado. Estou postando regularmente tutoriais de Godot aqui no canal. Além do meu canal no YouTube, caso vocês não saibam, eu também tenho um perfil na Udemy, onde eu publico alguns cursos. Alguns deles sendo gratuitos, já outros sendo pagos. Vou estar deixando o link aí dos cursos na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada. No mais era isso. Também vou estar deixando o link do servidor no Discord na descrição. Forte abraço e até a próxima. Valeu!